Vamos abrir nossas Bíblias em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em Isaías capítulo 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura da prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Amado Pai, tua palavra, que é firme, há de prevalecer nesta noite em nossos corações pela revelação do teu Espírito, porque dependemos na proclamação e na audiência desta operação perfeita que só tu podes dar. Em nome de Jesus. Amém. Eu sei que há muito mais gente encarcerada no mundo atual do que as estatísticas costumam dar. As grades invisíveis são mais perigosas e mais sufocantes do que os gradis de ferro. Eu encaro como muito mais sério as prisões da alma do que os carandirus da vida. Eu vejo que as algemas do espírito, do coração, são muito mais significativas e reais do que estas algemas de aço que o soldado coloca nos braços do transgressor. Sem dúvida nenhuma que há muito mais gente detida pelos preconceitos, pela ignorância de Deus, pela superstição, pelo misticismo, pelos sentimentos amargurados e de culpa, pelo ódio, pelos medos, do que nós podemos imaginar. Há muito mais encarcerados nas prisões invisíveis do que pessoas libertas. As grades de ferro não são tão ameaçadoras como as grades do coração. O apóstolo São Paulo poderia dizer que ele era um preso no cárcere de Roma, mas era um homem livre para amar e livre para proclamar o Evangelho. E há muitos que estão soltos pelas ruas das cidades grandes e dos campos, que se encontram detidos nas prisões invisíveis. Quanta gente que vive sob o temor, o medo, preso, não só numa casa
super reforçada com grades, mas preso para manifestar os seus sentimentos, preso para demonstrar os seus afetos, preso para poder ser autêntico, porque tem muitos medos, muitas carências, muitos sentimentos embutidos que precisam ser tratados por Deus. Esse texto é uma profecia que foi lançada 750 anos antes de Cristo. E é uma profecia que se referia a Jesus, quando ele diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Este mim é Jesus Cristo. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Enviou-me a restaurar, a proclamar liberdade ou libertação aos cativos e abertura de prisão aos presos. Eu gostaria que nós hoje nos detivéssemos por alguns instantes, exatamente nesta parte, a proclamar libertação aos cativos e abertura da prisão aos presos. Quando os nossos pais, Adão e Eva, pecaram, lá no capítulo 3 de Gênesis, ali eles foram apanhados. Nós vamos analisar 4 consequências deste ato, estes 4 pontos que mostram facetas desta prisão, que mantiveram não só os nossos primeiros pais presos, mas toda a humanidade. Se nós lermos o verso 5... Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Adão e Eva foram criados como pessoas, à imagem e semelhança de Deus, retos, diz a Bíblia, inteiros. Não havia rachadura naquela personalidade. Não havia cupim que tivesse carcomido o âmago. Eles foram criados retos. Entretanto, veio de fora um elemento insinuante para colocar um princípio, porque eles, como seres humanos retos, eram finitos. Deus não podia criar um infinito, não podia. Se ele criasse um ser infinito, ele criar-se-ia. Se ele tivesse que criar um ser absoluto, ele teria que criar a si próprio. Então ele não podia criar um ser reto e infinito, senão ele criaria a si mesmo. Ele criou o homem reto, porém infinito. E este homem reto, finito, não absoluto, relativo, é invadido de um sentimento colocado para ser como Deus. Hoje, depois da reunião, um amado disse que na universidade, o professor de uma determinada matéria disse que não foi Deus que nos criou à imagem e semelhança dele. Fomos nós que criamos Deus à imagem e semelhança de nós mesmos. E que o nosso Deus é uma forma de frustração da personalidade humana. Na verdade, isto é algo de teomânico que existe dentro do homem, que quer ser como Deus. E como ele não pode ser, as uvas estão verdes quando as raposas não conseguem alcançar. As uvas, elas saem naquela história, naquela fábula, ela sai abanando o rabo dizendo: as uvas estão verdes. Quando a gente não pode atingir determinado padrão, então se desdenha, porque quem desfaz quer comprar.
Mas aqui nós vemos o seguinte: o homem foi invadido de um sentimento de ser como Deus, sentimento de carência. Eu não estou satisfeito no que eu sou. Este é o primeiro problema do homem, que é exatamente a carência do afeto. A carência, a necessidade essencial de identidade. O homem quer ser como Deus. Ele não se conforma em ser ele mesmo. Então ele é captado por um sentimento de ser absoluto sem poder ser. Isto gera a grande necessidade de importância, de ser importante, de ser amado. Primeiro momento do homem é exatamente este lado da importância. No versículo 7, ainda do livro de Gênesis, capítulo 3, verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Engraçado que logo que o homem pecou, ele passou a se perceber. Abriram-se os olhos de ambos. Eles antes não tinham visto que estavam nus, eles estavam nus. Lá no capítulo 2, o último versículo do capítulo 2, diz que eles estavam nus o tempo todo. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Estavam nus, bem gostosos lá no jardim. Naquele tempo não tinha nem frio nem calor. O jardim era paradisíaco. O frio e o calor só apareceram depois no dilúvio. Era um lugar perfeito, era uma redoma. E eles viviam naquela plenitude. Um absoluto lugar de jardim mesmo do Éden, por isso que diz edênico ou edânico. Agora ele é danado, o mundo que nós vivemos. Mas aquele mundo perfeito, eles não precisavam estar lá nus, peladinhos, satisfeitos, nem vergonha, nem medo, porque não havia maldade, malícia, não havia egolatria. Mas quando eles pecaram, se perceberam e perceberam que estavam nus, e a primeira providência foi fazer uma tanga, uma roupa de folha. A primeira atitude do homem foi exatamente colocar uma máscara na sua imagem, foi mascarar a realidade, foi colocar uma espécie de forma de aceitação. Você vai verificar que esta é a briga que acontece com a imagem. Eu preciso ser aceito. E já que eu não sou aceito de um jeito, então nós criamos os métodos de aceitação. Foi o primeiro sindicato a ser formado na face da terra, dos costureiros, né? A parceria do homem e da mulher formando o ateliê de costura de folha de figueira para tapar a sua nudez. E ali estava a busca de aceitação. As tangas ou máscaras servem para negociar a aceitação de nossa pessoa com medo da desaprovação, do abandono e da solidão. Você repara que a roupa tem um fator muito forte com a imagem. A grife tem validade tremenda. Aquele status que o homem busca, porque ele se sente diminuído, se sente relegado a um segundo plano. Então precisa de imagem, precisa de aceitação. Ele tem medo de ser abandonado, de ficar só, a solidão. Então a cumplicidade para o erro e a parceria para o acerto começam a entrar em jogo para a formação dos
das tramas de importância e a preservação de uma boa imagem perante as pessoas. O terceiro aspecto, então nós temos que verificar que primeiro é a carência afetiva. O segundo é o medo da rejeição. O terceiro ponto que deve ser olhado aí está no versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Esta fuga em busca da segurança entre as árvores é exatamente o terceiro aspecto. O homem busca um lugar seguro, protegido. Ele corre para trás das árvores maiores do jardim e procura se esconder da presença de Deus. São as fortalezas criadas no sentido de segurança, de ter um lugar de proteção, de amparo. É exatamente neste ponto que esses esconderijos são os locais que dão aquele sentimento de arrimo, estou protegido. Nós vamos já pegar os sintomas. Estamos primeiro levantando a causa, o problema em si, e depois verificar a sintomatologia de como é que isso é na prática. Em quarto lugar, então, o outro problema é os versos 10 a 13, que mostra o sentimento de culpa e a mágoa, que é uma transferência das dificuldades de relacionamento, começando acusação e defesa, o jogo que aparece, acusa e defende-se. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Há um livro muito interessante de um escritor americano, um teólogo chamado Harvey Cox. O título do livro em português é o seguinte: que a serpente não decida por nós. E o que ele analisa é exatamente essa transferência de responsabilidade em face da culpa. Que nós temos a tendência de passar para o outro aquilo que nos pertence, acusando, e ao mesmo tempo nos defendendo da nossa própria imagem, porque nós temos uma imagem teomânica, quer dizer, mania de Deus, uma imagem de perfeição, de ser aceito, temos o medo da rejeição, temos que procurar segurança, e porque procuramos segurança, nós levamos a acusação para os outros. Foi a mulher que tu me deste. Em última análise, Deus é o culpado de tudo. Deus é o responsável pelos meus problemas. Se eu estou nesta encrenca, foi o Senhor que não teve bom senso em criar esse traste desta mulher. Olha como é que é. Você pode parecer que isso não está, mas ele diz para Deus assim: a mulher que tu me deste é que me pegou no pé, mas quem foi à vontade? É por isso que a Bíblia não diz que foi o pecado é da mulher, mas é do homem. Porque a própria mulher diz aí: eu fui enganada pela serpente, mas ele não. Ele comeu porque quis. Ela já se defendeu e acusou ele. Diz: ela me pegou no pulo, mas ele foi calculado. Ele tomou a decisão porque ele viu que eu não morri, e ele então, disse: Deus blefou, Deus não tem palavra. É a tal lógica humana que manuseia muita coisa, só não dá para controlar Deus. Carência afetiva, medo de rejeição.
necessidade de segurança e os sentimentos de mágoa, estes são os padrões do comportamento humano. Quais são os sintomas disto? Prático. O sintoma de carência de afeto é a necessidade de importância. Então ele aparece com a titulação, ele é atrás de título. Quando você vira uma pessoa buscando título, cidadão honorário, título de doutor, título para... Eu estava na Mafalda essa semana num debate sobre misticismo e sobre superstição, etc. E tinha um moço, era um chefe do Centro Espírito Científico Kardecista da universidade, um negócio titular, e ele trazia um livro de um PhD da Universidade de Harvard, não era nem Harvard, era Harvard, que era o máximo em física nuclear e que tinha tido experiências transcendentalistas para provar que havia reencarnação. Eu disse, engraçado que Jesus, quando veio à Terra para transmitir a graça do Evangelho, não procurou nenhum PhD, mas procurou um pé rapado de um pescador de um lago de Genezaré, de uma terra desconhecida, de um país insignificante, que era vassalo de Roma, um Zé Ninguém como um Pedro, para revelar os mistérios da graça. Me espanta. Aí o cabalista, que estava do meu lado, um professor, virou e disse, e é verdade mesmo, Jesus nunca procurou gente muito sábia. Eu disse, porque a sabedoria dele basta até para o ignorante. E nós nos inchamos nesta busca de uma competência, de uma capacidade de nossa mente ficar inchada. A Bíblia diz que a ciência incha, mas o amor edifica. São coisas que a gente precisa verificar bem. Então, a grande necessidade de afeto é a busca de títulos, de cargos, de ser consultado, de estar na chefia. Eu sou o chefe. Senão, afinal de contas, você precisa ver que quem dá as cartas aqui sou eu. Eu tenho, isso tudo é carência de afeto. Ele precisa de um colo, neném, que a cuca vai chegar. Ele precisa, eu gosto de criança, que criança é espontânea. Gente grande é tudo mascarado. Aí precisa de um sentimento de proteção, precisa destas coisas. Repare, isto é carência afetiva. Graças a Deus que tem remédio para isso. Nós vamos chegar no remédio daqui a pouco. O sentimento de rejeição, ele tem como sintoma a busca pela aparência, o exagero com o status, com a aparência, com a máscara. Você vê que uma pessoa gasta horas a fio no cabeleireiro para rococosar o cabelo, para ficar aceitável aos olhos de uma plateia que nem sempre é aceitável. Aquela frase que eu gosto de dizer, que muitas vezes nós gastamos dinheiro que não temos, para comprar coisas das quais não precisamos, para agradar pessoas das quais não gostamos. A gente faz e faz para mascarar, porque eu preciso ser aceito, afinal de contas. Se eu não tiver adequadamente, então, em Olinda tem um pintor, eu me esqueço o nome dele, não sei se minha esposa pode lembrar o nome dele, é um pintor famoso do Brasil, ele é sogro de um pastor, mas ele é interessante, ele não liga para as coisas, ele vai de chinela havaiana, calça para Paris, para Bienal de Paris, aquela roupinha rancheira bem reba lá do Nordeste,
com chinela salga. Eu não vou dizer o resto, o que ela salga, porque é aquela que joga a terra para trás, ele diz o que ela salga. Ele vai com aquela roupinha bem rancheira, né? bem simplória. E ele diz assim: eu não sei como é que as pessoas dão tanto valor aos meus quadros. Eu não dava 2 cruzeiros por ele, 2.000 reais. Eles dão 20, 30 mil reais para os quadros. Ele disse: eu não sei, esse povo é louco. Mas como o povo é louco, ele faz. E ele chegou no Hotel Nacional do Rio de Janeiro, vestido daquele jeito, para receber o prêmio, o Molière deles lá, o prêmio é um grande. E chegou daquele jeito. E o assessorista do hotel disse: o senhor, por favor, vai para o hotel de serviço. E ele, mais do que depressa, foi para o hotel de serviço, lá para o elevador de serviço. Chegou lá, entrou no elevador, tocou, subiu. Quando chegou lá em cima, que o assessorista viu quem era o homem que ia receber, foi pedir desculpa. Ele disse: não, eu não tenho nada, não, eu sou o Zé Ninguém. Eu não sei como é que as pessoas consideram a mim. Este homem é um homem destituído dessa coisa. Mas, normalmente, nós não somos assim. Nós temos imagem, temos nome, preservamos. Os quatro comportamentos que aparecem lá no perfil dos nossos pais é a história da humanidade, são as grades que nos prendem. Mas Cristo veio para quê? Para que tu triunfes. Não foi assim que nós cantamos? Mas Cristo veio para nos libertar destas grades, nos fazer autênticos, aceitáveis a Deus no amado. Jesus veio para realizar uma obra de libertação. Ele veio para uma cruz, para crucificar esta farsa, esta mentira, esta forma que nós tentamos aparentar aos outros, esta necessidade de importância, essa necessidade de segurança, essa necessidade de termos medo de ser rejeitados e ficar magoados e ressentidos com a vida. Coitado! Que coitado! Foi feito para nos libertar e nós sermos celebrantes da vida, para que a festa não seja de carnaval uma vez por ano, mas que seja uma festa contínua cada dia do ano, de modo eficaz, liberto dessas tensões que tanto sufocam, que tanto prendem. Jesus Cristo veio para que nós tivéssemos vida plena. A carência de afeto, ela é vencida, ela é mitigada, talvez seja a palavra fraca, ela é suprida pelo amor de Deus. Cristo morreu para nos levar a morrer, ressuscitou para nos dar vida e para nos encher de amor. Amor incomprável, inegociável, não tem nada, não tem condições, é um amor derramado, abundantemente, de modo pleno, pleurel, aquilo vai enchendo, vai enriquecendo, rios de água viva fluindo, é uma coisa de plenitude, de abundância, amor. Quando eu estou descobrindo que eu sou amado de Deus como patinho feio, que eu não preciso passar rouge e batom, não, presta atenção que é simbologia. Eu não preciso me maquiar para ser aceito por Deus, que eu posso vir com a cara da manhã bem amarrotada, com os olhos remelentos, com a cara suja e os cabelos desengranhados, desalinhados na presença de Deus, que Ele me aceita pela sua graça plena. E eu não preciso fingir, porque eu sou amado de Deus. Isto me assusta, mas ao mesmo tempo me descansa. Eu gosto muito de olhar esse texto de Romanos 5:8, que mostra a plenitude do amor de Deus. Nós vamos correr. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É este amor de Deus
Este amor sem qualquer troca. Deus nos amou, sendo nós pecadores. Você escolher exatamente quem não tem condições para merecer e devolve. Então, este amor de Deus que não pode ser retirado. A Bíblia diz que Ele nos amou com amor. Deixa eu ver se vocês dizem. Amor o que, pastor Humberto? Eterno. Amor eterno não acaba. Amor que acaba é paixão. Paixão de namorado. Fiquei, acaba. Estorguei, acaba, de pai para filho. Até amizade acaba. Mas amor de Deus não acaba. Este é derramado, e este é pleno, eterno, sempre, sempre, mais ainda. É um mar profundo. Tem um texto lá do profeta Ezequiel que ele começou a entrar, as águas deram nos artelhos, depois aqui no tornozelo, depois no joelho, depois deu na cintura. Aí ele começou a nadar em plenitude, vai entrando para dentro, desculpa o pleonasmo, vai entrando para a intimidade deste amor, amor que não me rejeita. Eu não preciso mostrar a vocês uma coisa que eu não sou, porque Deus me aceitou. Isso é bom demais, não é? Não é bom? Pois bem, veja Romanos 8, 35. 35, pode até dar uma caminhadinha até mais, 35, 36. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores daquele que nos amou. Pode caminhar um pouquinho mais aí, dá uma caminhadinha. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem pode nos separar do amor de Deus? Absolutamente nada. Quando é que o amor de Deus vai diminuir? Nunca. Quando é que ele vai aumentar? Nunca. Quando é que Deus vai me amar menos? Nunca. Quando é que ele vai me amar mais? Nunca. Ele me ama com amor eterno e inconquistável. Isto aí é que faz o homem despreocupar com sua questão de importância. Segundo ponto. Como é que nós vamos perder o medo da rejeição e vencermos pela garantia de sermos acolhidos por Deus? Tem um versículo na Bíblia, lá no Salmo 27, o verso 10, que mostra uma coisa interessante. Pai e mãe podem abandonar filho, e sentimento de rejeição está ligado exatamente ao problema do filho filicida. O que é filho filicida? Vou dizer rapidamente aqui. O Freud fez um estudo interessante sobre mostrando o comportamento dos felinos. A gata, quando o filho nasce com um defeito, ela mata o filho. E aquele está liquidado. A tigresa, quando o filho nasce com um defeito, ela mata. Os felinos abocanham e matam. O filho filicida é aquele que tem um sentimento de rejeição materno ou paterno, e que guarda aquele sentimento de ter sido rejeitado, e que por isso busca tremendamente uma aceitação. E a busca da aceitação faz desta pessoa ser, muitas vezes, um criador de casos para que as pessoas olhem para mim. Você vê que as pessoas estão fazendo movimentos para dizer: eu preciso da sua atenção.
E esse versículo aí revela uma coisa que ao meu coração satisfaz. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Deus me recebeu. E o Senhor me acolherá significa a presença dEle. Este salmo está tratando da presença de Deus, da comunhão com Deus. Nada é mais saudável para um filho do que a comunhão e do que a presença. Eu participei de uma palestra do professor Ivan Capelato, outro dia em Rolândia, e ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse que a criança até 1 ano e 8 meses, na fase oral, deve permanecer com a mãe ou com uma figura única, não pode ficar de mão em mão, passando, hoje uma babá, daqui 15 dias outra babá, depois outra babá, a criança perde referencial de identidade, ela não sabe quem é e quem é o mundo, ela precisa de uma figura inteira por um período, para que ela crie uma imagem adequada, uma imagem de si, mãe que seja mãe, esta presença, porque a gente quer ter coisas por causa da insegurança, e porque quer ter coisas, não tem dado atenção. Agora, veja bem, este lado da presença de Deus, me acolhendo, me recebendo, presente, eu me distancio dele, ele diz, mas eu vou atrás de você, com o meu amor, e ainda que tu vás à extremidade do mundo, eu estou aí. Se você tomar as asas da alva e for para o confim da terra, aí o meu amor há de te encontrar. A minha presença, um Deus presente, continuamente presente, interessado. A necessidade de segurança se dá exatamente pela palavra de Deus. Você repara uma coisa que diz o Salmo 34, os versos 9 e 10, mostrando que os leõezinhos, nas suas crises, passam fome. No próprio reino animal, que do ponto de vista natural, tem suas necessidades, mas ele mostra aí uma coisa que acontece com aqueles que confiam em Deus. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. A segurança do Filho de Deus está exatamente de que Deus é o arrimo da sua sorte. Não tem necessidade. Eu não vou lhes contar que essa semana eu tive uma grande crise, não vou entrar nos detalhes, mas como Deus, na hora daquela crise, daquela necessidade, daquela fraqueza, a minha esposa ainda chegou para mim e disse, vamos orar, e sentou eu abatido, como todo ser humano se abate diante das dificuldades, e ela diz, vamos orar, e mais tarde, o suprimento de Deus chegou, da sua maneira, da sua graça, e como Ele trata com as nossas fraquezas, como esse Deus é interessado com os nossos fios de cabelo. Isto me assusta, mas é assim mesmo. A sua palavra nos garante que o Senhor é meu pastor e que nada me faltará. E os sentimentos de mágoas são sarados pelo perdão absoluto e a capacidade de perdoar que francamente Ele nos concede. Eu estou certo de que eu fui perdoado por Deus em Cristo Jesus pela sua justiça, e que por causa do seu perdão Ele me dá condições de perdoar aos meus erros e aos erros dos que me aferem. Perdoar é o mais rico de todos os padrões que um cristão pode ter. Por quê? Porque ele vai ter nos encontros, ao invés dele estar dizendo, a mulher que tu me deste, a serpente, ou quem quer que seja, ele diz, não, eu sou culpado, mas o Senhor me justifica, o Senhor me perdoa, o Senhor me perdoou. O pastor Abuchaim me contou uma vez que os 3 filhos dele, um deles quebrou, ele tinha 3 filhos, um deles quebrou a sanfona, o acordeon. Agora, filho feio não tem pai.
Quem quebrou? Ora, quem quebrou? Você pergunta para doido? Ele chegou para os três e disse: quem foi de vocês que quebrou este acordeon? Um olhava para o outro e assunto encerrado. Chama-se cumplicidade. Nós não abrimos a boca, ninguém quebrou aqui. E quem quebrou? Qual foi? Quem foi? Nada. Aí um mais sabido virou e disse assim: o senhor perdoa? O senhor perdoa? Se o senhor perdoar, nós dizemos quem foi. Aí ele disse: para eu saber quem é o dos safados que foi, deixa eu perdoar. Disse: está perdoado. Aí um respondeu: fui eu. Perdoado, a gente se revela. Entendeu? Porque agora não tem mais o que fazer. Aí ele disse: tudo bem, agora da próxima vez, você toma cuidado. Não precisa mais nem dizer próxima vez, tenham cuidado, não, que já está condenado, julgado, perdoado, acabou. Acabou. Esse que ainda fica pisando em cima, ainda faz o sujeito sofrer. Perdão é, apagou, pagou e sumiu. E a dor sumiu. Acabou. Não tem mais. Perdoado é perdoado. Eu fico tiririca com pessoa que perdoa e depois ainda fica: está perdoado, mas está perdoado. Não tem mais nada. Perdoado, acabou. Não tem mais passado. Deus nos perdoou e nos fez aceitáveis a si mesmo em Cristo Jesus. Isto faz o seguinte: o amor eterno de Deus me faz importante diante dos olhos dele, aceitável diante dos olhos dele. A presença de Deus cura o meu sentimento de rejeição. Não precisa mais. Quem me aceitou foi o Rei dos Reis, soberano Rei do universo, me recebe na sua presença. A palavra de Deus garante a mim o suprimento para a segurança. E a justiça e o perdão de Deus me dá a libertação para as minhas mágoas e as minhas culpas. Então, nós podemos viver livres. O anjo soltou certa vez Pedro de uma prisão. Pedro estava preso na prisão. O anjo chegou, tocou na ilharca de Pedro e fê-lo levantar. E passou no meio dos soldados e ele foi solto. E a igreja estava esperando por ele quando de repente Pedro chegou, estava na prisão. Depois no outro dia, as autoridades foram para buscar Pedro, quer dizer, a prisão estava trancada, mas Pedro não estava lá. Mas Jesus Cristo não tira de prisão de ferro, mas tira você do ferro da prisão da sua alma e lhe dá libertação para você e eu vivermos livres neste mundo, sem medo, sem sentimento de inferioridade, sem culpa, sem precisar nos justificar, porque Ele fez tudo isso em nosso favor. Glória a Deus pelo Evangelho de Jesus Cristo e pela sua vitória, que é plena e satisfaz. Amém.